Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos continuar aqui a análise da competência dos juizados especiais. Essa é a parte 2. Se não assistiu a parte 1, dá uma voltadinha ali, assiste a parte 1 para entender. Na aula passada eu adiantei para você o seguinte: vamos trabalhar agora nesse bloco causas excluídas da competência do juiz. Então essas causas, esquece, não irão tramitar nos juizados especiais cíveis estaduais. Quais são essas causas? Olha lá. Artigo 3º, lá no parágrafo 2º. Ficam excluídas, vamos destacar aqui, ó, excluídas da competência do juizado especial. Causas de natureza alimentar, falimentar, falência, fiscal, né, envolvendo, por exemplo, o fisco, né, a cobrança de dívida tributária, interesse da fazenda pública, e aqui eu vou puxar um ponto de interrogação para te contar um negócio. E também as relativas a acidentes de trabalho, resíduos. Vamos também falar sobre isso aqui. Estado e capacidade das pessoas, tá? E aí eu vou trazer um destaque aqui também para vocês, tá? Então, gente, natureza, alimentos, cabe no juizado? Não cabe. Falência? Não. Fiscal? Não. Professor, interesse da Fazenda Pública? Não, mas cuidado. Por quê? Porque nós tivemos, após essa lei, em 2001, a criação da Lei 10.259 de 2001, que criou o Juizado Especial Federal. Então, o interesse da Fazenda Pública Federal vai para esse juizado lá. Em 2009, Lei 12.153 de 2009, Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que envolve questões da Fazenda Pública distrital, Distrito Federal, municipal e também estadual. Então, se for, vai para esse juizado. Agora, para esse aqui, você não vai ter, tá? Segunda observação, acidente de trabalho. Nem precisava dizer, porque isso é claramente competência da Justiça Especial, Justiça do Trabalho. Lembrando, né, que o juizado especial não é órgão da Justiça Especial. O juizado especial é órgão da Justiça Comum. Ô professor, eu sempre me confundo nessas paradas aí. Você pode dar um macete legal? Posso, tá? No Brasil, você tem Justiça Comum e Justiça Especial. Eu vou te dar uma dica ultra idiota e você vai me dizer aqui embaixo se é idiota ou se é boa, tá? Um dia um aluno me perguntou assim: professor, no Brasil tem Justiça Especial? Eu respondi para ele: tem. Quando eu respondi o tem, eu juro para vocês que na hora me deu essa dica. Tem. Olha só que dica besta. Tem trabalho, eleitoral e militar. Não, professor, você tá de sacanagem e você pensou nisso na hora que a pessoa te perguntou. Sim, foi na hora que eu dei a resposta. Professor, tem justiça especial? Tem. Aí eu, trabalho, eleitoral e militar. Então, tudo que é causa que envolva relação de emprego, Justiça do Trabalho, questões eleitorais, Justiça Eleitoral, questões militares, Justiça Militar. Isso é a Justiça Especial. O resto, Justiça Comum. E aí a Justiça Comum é dividida em Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal, e aí dentro delas tem as subdivisões, né? Na estadual tem causas de direito de família, causas de direito criminal, causa de interesse da Fazenda Pública, e o juizado está dentro desse troço aí, tá? Justiça Federal, o juizado está dentro disso aí também, o Juizado Especial Federal. Então, todo o sistema de juizado especial está dentro da Justiça Comum. A Justiça Especial é trabalho, eleitoral e militar, só, tá? Mas então por que, professor, que o cara coloca isso aqui? Nem precisaria. Não. Hoje, por quê? Emenda Constitucional 45 de 2004, estava na faculdade ainda, fez uma mini reforma do judiciário e nessa mini reforma incluiu na competência da Justiça do Trabalho as causas relativas a acidentes de trabalho. Antes era da Justiça Estadual. Antes, aqui em Curitiba, eu me lembro que no Fórum Cível, tá, o primeiro ano do meu estágio, 2003, tinha uma vara de acidentes de trabalho. Então, o cara tinha um acidente de trabalho numa relação de emprego, era ali que ele processava a empresa, tá? Pós-emenda 45, estudo da Justiça do Trabalho. Então, como na época que a lei foi criada, tinha na Justiça Estadual causas de acidente de trabalho, faz sentido essa regra. Hoje a gente nem pensaria nisso, tá?
E a última observação que eu disse para vocês é estado e capacidade das pessoas. Por que, professor, que você marcou isso? Lembra a pergunta do início da aula passada? Uma ação de divórcio pode ser aqui? Não, tem a ver com o estado da pessoa, estado civil, não pode. Uma ação de interdição pode? Não pode, tem a ver com o estado, tem a ver com a capacidade dela, então isso não pode no juizado especial, tá? Aqui, essas causas excluídas, algumas são opções políticas do legislador, de não colocar no juizado, outras têm a ver com complexidade de matéria. Por exemplo, gente, alimentar é bem punk, né? Lei 11.101, super complexo o negócio, a discussão é bem difícil. Então, entenderam que é muito complexa a causa para o juizado, optaram por tirar. Algumas outras questões, às vezes assim, alimentar é complexo? Eu não acho que seja complexo. A discussão não é complexa, é uma discussão juridicamente simples, tá? Mas foi uma opção legislativa não colocar aqui no juizado especial. Beleza? Último ponto, ou melhor, último nada. Penúltimo ponto aqui que a gente quer trabalhar. Renúncia ao crédito excedente. Olha o que diz o parágrafo 3º da nossa lei. Vamos colocar aqui para vocês. A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido nesse artigo, excetuada a hipótese de conciliação. O que é isso? Eu bati meu carro, tá? Eu fui lá, apurei os danos do meu carro, conserto, tudo, ficou 44 mil reais. Aí eu falo assim, puta, e agora? Vou entrar no juizado, conversei com o advogado, ele vai me cobrar um valor. Conversei com esse mesmo advogado para entrar na justiça tradicional, ele me cobra o dobro. Eu vou entrar no juizado. O que eu faço? Abro mão. Vamos arredondar, vamos imaginar que 40 salários mínimos hoje fosse, sei lá, o pior que eu não sei, acho que tá 1.100, né? Vamos imaginar que os danos no meu carro foram 45 mil reais, tá? E hoje, 40 salários mínimos são 44 mil reais. O que eu faço? Entro com ação e digo, ó, eu tenho um dano de 45 mil, mas eu abro mão. Eu vou cobrar os 44 para poder processar aqui. Então, quando eu opto por entrar no juizado, eu já estou dizendo, olha, estou optando, sei que o limite é 40 e estou renunciando. Então, eu estou abrindo mão dessas diferençazinhas de R$1.000 para poder litigar aqui no juizado especial, tá? E a segunda parte da regra é uma regra meio que tosca, né? A galera fala, ai, que legal essa regra, tal. Que é excetuada a hipótese de conciliação. O que é isso? Então, a competência vai até 40, regra geral, tá? O acidente do carro ali é horrível, né? Porque o acidente do carro eu posso cobrar mais de 40. Então, esquece o acidente do carro. Pensa numa outra situação, sofreu um dano, sei lá, você quer cobrar um cheque e esse cheque é de 45 mil reais. Execução é só até 40 mil, até 40 salários mínimos, tá excedendo em 1.000. Você pode cobrar só 44? Pode, sem problema nenhum, que seria o teto do juizado, tá? Por que eu estou dizendo que o exemplo não serviu? Lembrando que se é uma indenização decorrente de acidente de trânsito, eu posso cobrar mais do que os 40 salários mínimos, conforme a gente já viu lá na aula anterior, tá? Por que essa regra é estranha? Essa regra está dizendo o seguinte, você não pode cobrar mais do que 40 salários mínimos, pelo menos em regra, mas se tiver acordo, pode fazer um acordo por um valor superior a esse. Eu fico imaginando a seguinte situação, você é advogado do réu, você fala assim pro cara, ó, seguinte, você pode ser condenado no máximo em 40 salários mínimos. Ele está te cobrando até mais, tá? O que você deve é mais do que isso. Só que ele está optando por renunciar a esse crédito excedente para poder tramitar no juizado. Quer fazer um acordo por mais de 40? Como assim? Se eu perder tudo, eu pago 40. E você quer que eu faça um acordo por mais de 40? Então é muito difícil essa situação acabar ocorrendo na prática, mas a lei prevê. Em resumo, é possível o juizado processar uma causa que supere 40 salários mínimos? Claro, tem aquelas hipóteses da lei que a gente viu, o inciso 2 e o inciso 3 do artigo 3º, tá? Mas aqui seria a situação em que a parte renuncia, a parte abre mão do direito dela para se adequar à competência do juizado. Mas, para fazer um acordo, poderia ser um valor até maior do que esse no acordo, tá? Beleza? E aí, um último ponto sobre essa primeira parte de competência é a natureza da competência. Professor, eu sofri um dano num acidente de trânsito. É simples, professor. Tem testemunha. O cara furou o sinal vermelho, bateu na lateral do meu carro, quebrou a lanterna, amassou o capô, fui lá, 3 orçamentos, tá? Olhei, tá bem parecido o preço, tá? Eu quero cobrar isso do cara.
Eu sou obrigado a ir no juizado ou eu posso ir no juizado? Opinião do Guilherme, você deveria ser obrigado a ir no juizado. E comecem a me xingar, vão me xingar, todo mundo me xinga que eu defendo isso. Mas isso não é assunto para agora. Você não está aqui para saber a minha opinião, mas está para saber o que é. Como é hoje? Hoje é relativa. Se você quiser ir, você vai no juizado especial. Mas se você quiser ir na justiça tradicional, você também pode. Lembrando, isso só é assim na 9.099. Nas outras leis dos juizados especiais, a competência é absoluta se na localidade existir juizado especial federal. Mas isso é assunto para outra aula. Aqui não, tá? E para corroborar esse entendimento, enunciado 1 do FONAGE vai dizer: o exercício do direito de ação no juizado é facultativo para o autor. Tá? Mas por que você é contra que seja relativa? Me pergunta aqui embaixo se você realmente tem interesse nisso. Quem sabe eu gravo um vídeo para explicar. Porque é uma digressão que eu faço meio longa e vai perder um pouco da objetividade dessa aula aqui, tá? Mas eu acho que tinha que ser absoluta também, mas isso é assunto para um outro momento. Então hoje entenda o seguinte: naquelas causas que você pode ir no juizado, você não é obrigado. Você pode ir no juizado, especial, civil, estadual, ou pode optar por ajuizar uma ação na vara civil tradicional. Beleza? Agora, prof, e me diz uma coisa. Onde que eu ajuizo? Porque, tá, entendi, é do juizado. Legal, qual juizado? De Curitiba, de Florianópolis, do Rio de Janeiro? Da onde? Aí tem o artigo 4º. Bem simples, vai trazer regras de competência territorial. Lembrando que faltando alguma regra na 9.099, eu posso me socorrer lá no CPC a partir do 46 do Código, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É competente o juizado do foro. Lembrando que foro é o local, tá? É o local onde tem o fórum, né? Todo mundo vai dizer, o foro é o local. Mas tem cidade que não tem fórum. Então é a que tem. É essa a ideia, tá? Assim, claro, expliquei de uma forma bem rasa, mas para você conseguir visualizar. Por exemplo, a minha esposa era juíza lá em São João, interior do estado. E salvo engano, perto de dois vizinhos, salvo engano, a comarca de São João abrangia o município de São Jorge do Oeste. Então, em São Jorge do Oeste não tem fórum, não tem unidade judiciária lá. Então, por exemplo, eu sofri um acidente de trânsito em São Jorge, eu vou entrar com ação no foro do local do dano, por exemplo. Foi São Jorge, mas não tem fórum. Então, você vai para São João, que é justamente onde abrange, tá? Então, o foro é o local, mas desde que o local tenha a unidade judiciária ali, tá? Então, vamos lá. Qual que é? Domicílio do réu é a regra geral, igual lá o 46 do CPC. Ou, uma opção, a critério do autor, o local onde o réu, exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Sei lá, eu quero processar lá um réu, um advogado que me sacaneou, me causou um dano, me perdeu um prazo num processo e me causou um prejuízo lá, beleza? O réu é domiciliado em Curitiba, mas o escritório dele é em São José dos Pinhais. Eu posso ajuizar essa ação lá nos juizados especiais de São José? Pode, porque ele mantém o escritório lá e então tá tudo certo. Não teria problema fazer isso, tá? Lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Isso aqui é aquela ação que visa o cumprimento da obrigação. Então, a ação que tem por objetivo o cumprimento da obrigação. Quero entrar com uma ação para fazer com que o cara me pague. A obrigação dele era me pagar uma quantia e ele não pagou. Onde é que eu entro com a ação? Onde é que tinha que cumprir a obrigação? Professor, eu não sei. Gente, no Brasil, regra geral, as obrigações são do tipo quesíveis. O que é isso? É coisa de direito civil. Não vou adentrar nisso aqui porque vou perder tempo e não tenho esse conhecimento todo também. Mas o que é uma obrigação quesível? Tá? Agora, só vai lembrar desse exemplo quem é mais velhinho, assim, que nem eu. Até os jovens lembram porque isso passava, né? Olha para o professor Guilherme, logo se destaca o quê? A barriga do prof, né? A barriguinha do professor Guilherme. E aí me vem à mente um personagem que fez parte da minha infância e da infância de muitas pessoas, talvez da sua. O Seu Barriga. Lembra do Seu Barriga do Chaves? Tá? Era a clássica cena. O Seu Barriga fazia o quê, professor, no Chaves? Ele ia cobrar o aluguel aonde? Na casa do Seu Madruga. Você nunca viu o Seu Madruga indo até a casa do Seu Barriga, porque o Seu Madruga era o devedor, o Seu Barriga era o
credor. Em resumo, regra geral, a obrigação é cumprida no domicílio do devedor, lá no domicílio do seu Madruga. Claro que essa é a regra. Tá? Mas eu posso prever diferente? Posso prever diferente, sem problema nenhum. Se num contrato foi previsto de outra forma, beleza. Se o contrato diz que a obrigação é no domicílio do credor, então eu proponho a ação aqui. Se o contrato diz que a obrigação é no domicílio do devedor, eu proponho lá. Se o contrato traz um terceiro lugar de obrigação, eu proponho lá. Se o contrato não fala nada, eu proponho no domicílio do devedor. O exemplo do seu Barriga ajuda a lembrar, tá? E a terceira hipótese, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, narração para a reparação de dano de qualquer natureza. Então, são as ações aqui de responsabilidade civil. E esse parágrafo único, gente, o que ele diz? Ele diz o óbvio. Por quê? O inciso primeiro traz regra geral, ele não fala de tipo de ação. Vocês viram? Ó, ele fala domicílio do réu ou a critério do autor, do local onde aquele exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Mas ele não diz para que tipo de ação, não, porque é uma regra geral. O inciso 2 e o inciso 3, aí sim. Inciso 2, se a tua ação é o cumprimento da obrigação, você quer que se cumpra uma obrigação, beleza. Então nós temos aqui uma regra específica, é o local de cumprimento da obrigação. Inciso 3, se o teu objetivo é reparação de dano, ou seja, ação decorrente de responsabilidade civil, você quer um dano moral, você quer um dano material, onde, tá? O domicílio do autor ou o local do fato, né? Então, por exemplo, eu quero uma indenização porque você bateu no meu carro, causou um dano, responsabilidade civil. Onde? Ué, onde é que foi o acidente? Curitiba. Pode ser Curitiba. Mas eu não moro em Curitiba, eu moro em Paranaguá. Eu estava só passeando por Curitiba. Beleza, então propõe em Paranaguá sem problema nenhum. Tá? Então, essa é a ideia aqui da escolha do domicílio. Tem a ver com o quê? O tipo de ação. E aí o inciso 3, o parágrafo único diz o quê? Olha, em qualquer hipótese, pode jogar para o domicílio do réu sem problema nenhum. Tá? Então, o inciso 1 é o genérico. Na dúvida, pode propor sempre no inciso 1 que não tem grilo. Agora, se a atuação é de responsabilidade civil, você segue o inciso 3. Se a atuação é o cumprimento da obrigação, o inciso 2. Beleza? Tranquilo? Inclusive, tem uma curiosidade interessante. Aconteceu uma vez um caso aqui no Paraná. Se você der um Google aí, talvez você consiga achar. Teve um jornalista, eu acho que a Gazeta do Povo também, e um jornalista, fizeram uma reportagem sobre os super salários dos juízes no estado do Paraná. E aí o que aconteceu? Os juízes entraram com ações contra a Gazeta do Povo e contra o jornalista, não por ter divulgado, porque isso é público, né? Os dados são públicos, mas, segundo os juízes, era falsa a informação. De tipo, ele recebeu isso, mas não é o salário, é férias vendidas, tal, várias repercussões. E entraram com uma ação indenizatória. Alguns juízes fizeram isso. E eles fizeram meio que todos ao mesmo tempo, né? Numa semana, no mesmo dia. E cada juiz entrou aonde? Na sua comarca. Porque ele dizia, eu quero uma indenização pelo dano que eu sofri. Então é no domicílio meu. Eu sou juiz aqui em Pato Branco, eu entro com ação em Pato Branco. O juiz de Telêmaco Borba entrou com ação em Telêmaco Borba. O juiz com domicílio em Londrina entrou em Londrina. E assim foi. Todos contra os mesmos réus. O que aconteceu? Um monte de audiência muito próxima uma da outra. Um dia em Pato Branco, o dia seguinte em Londrina, em vários cantos do estado, deu uma grande repercussão. Mas isso é só a título de curiosidade, beleza? Entendeu a regra de competência? Me conta se gostou, se achou bacana a aula, se ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo, eu respondo para você, beleza? Eu ia falar um bom abraço, pode ser também um bom abraço, grandes estudos e até mais, valeu!